Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição de hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Arnaldo Neto, nosso querido Murilo Diegues. Vamos continuar esse papo muito interessante. Arnaldo, segmento. Opa, agora sim, a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, né, Murilo? Antes da gente virar, acho que a gente pode depois falar sobre política nacional, sobre pesquisa. Quero conversar bastante de pesquisa também com você, sobretudo nessa polarização que a gente está, né, que instituto ele é escolhido, as pessoas escolhem os institutos que os beneficiam conforme a sua torcida, né? Conforme a sua torcida, digamos Virou assim. Torcida. Exato. Depois a gente fala um pouquinho sobre pesquisa, mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, acho que é interessante você passar também para os nossos ouvintes essa questão que vocês começaram lá atrás e que hoje está dando muito certo no governo, sobretudo questão de parcerias, né? Parceria público-privada, parceria com o SESC. Como que foi isso lá atrás e como você vê hoje essas parcerias acontecendo no atual governo? Olha, vamos dizer o seguinte, nós fomos precursores com isso à época, né? A gente entendia, fizemos isso com o Shopping Estrada, né? O Shopping Estrada é um patrimônio público com 100% de recurso privado, 100% de recurso privado. Todo ele feito pelo empresariado campista numa mobilização, num sentido que tinha para divulgar todo o potencial da economia campista, né? E além disso, por exemplo, a implantação do carnaval, do farol, do primeiro trio elétrico, com recurso da iniciativa privada, que hoje se repetiu com o SESC, na época foi Skol, Projex e outros atores, o Banerj, bancou, eu não sei o percentual, mas foi um percentual altamente considerável do Verão do Farol, a adoção de praças, que era uma coisa muito interessante, que nós implantamos a Praça da Bictriz, a subida do Ferreira Machado, e isso como modelo. A construção da Orla 2 também teve recurso privado. A rodoviária do Farol foi quase toda com recurso privado da empresa Progresso. A prefeitura só entrou com a pavimentação, toda a construção foi dinheiro privado. Então, essa parceria nós deixamos pronto, já em ata, constando, a utilização do museu que estava para cair, com o SENAC, que traria, porque não estava com demanda, com restaurante escola, que hoje é uma perda imensa, porque a gente está vendo como que cresceu o setor de alimentação, era um grande formador de mão de obra, e nós deixamos no último governo já tudo preparado. Ao governo só cabia reformar o telhado, porque toda a restauração do museu e tudo, e a implantação do restaurante, com mesas ali na Praça São Salvador, seria um processo de revitalização muito forte. E o SESC também, do Rio de Janeiro, já com uma reserva de área para criar, como tem o SESC, e a importância do SESC São João da Barra, o SESC do Farol. Eu não sei nem em que pé está isso, mas deixamos isso preparado, e assim como uma série de outras coisas, placas de rua e uma série de... Mas quando a gente você vem comentando essas medidas aí, a gente está falando dos governos Garotinho e Sérgio Mendes? Sobretudo de Sérgio, porque o de Garotinho eu entrei já no processo de sucessão como presidente. Eu entrei no último ano, quando o Amaro se desvinculou em abril para sair, eu peguei e aí já era um processo de sucessão. As coisas começaram a ser gestadas, os planejamentos, mas efetivamente isso aconteceu no governo Sérgio Mendes. Eu li recentemente na sua coluna Comentários, toda sexta-feira na Folha da Manhã, em que você colocava que alguns projetos iniciados lá com Sérgio Mendes e que muitas vezes foram incompreendidos
agora estão sendo meio que resgatados e valorizados. É isso que você percebe mesmo hoje em dia? E quais seriam essas ações? Seria justamente essa que a gente conversou? Uma delas é essa, né? Quer dizer, que são as ações, eu fico mais à vontade, com mais conhecimento de falar das ações com que eu estive à frente, né? Mas o Papa da administração, Peter Drucker, para mim, meu guru, ele tem uma frase demolidora, que diz o seguinte: tão ruim quanto está errado é estar prematuramente certo. Você está fora do tempo. Então, o governo do Sérgio foi um governo de grandes realizações. Nós temos ali, podemos falar, e sabemos o resultado de quem viveu aqui, né? Acho que o Marcos pegou isso, quer dizer, o que foi a importância da concessão de água e esgoto a Águas do Paraíba. A gente vivia um inferno, a água barrenta, não tinha que, madrugada, juntar água em balde, né? Só quem viveu sabe o acerto. E você vê que hoje isso é uma coisa nova, mas nós estamos falando de quase 30 anos atrás. Né? Nós estamos falando de 1997, 98, 20 e tantos anos atrás. Né? O Sérgio foi definitivo na implantação da UENF, né? Bancou a folha de pagamento para que a UENF pudesse ser implantada, deu o seu melhor, né? Entrou com a desapropriação, manteve a folha de pagamento da implantação que o Estado não tinha. Então, estrategicamente, por exemplo, desenvolvemos com a Sáter Engenharia um trabalho das potencialidades, coordenado por Nilo Siqueira, das potencialidades econômicas por região do município, o Imbé na área de Flores, para competir com Friburgo, Morro do Coco, e um trabalho comparativo, juntando Campinas, na agroindústria, no setor cerâmico, dentro dessa parceria. Também no último ano, deixamos alinhavado com o Dr. Arthur João Donato, que era presidente da Firjan, uma escola de revestimento cerâmico para a Baixada. Era só o próximo governo que eu tinha, dar continuidade a isso. Talvez nós tivéssemos, porque tinha um estudo montado por um consultor lá do polo de Criciúma, que ele dizia que nós tínhamos, num raio muito menor, todos os elementos para poder fazer o revestimento cerâmico, calcário, aqui era na ICAL, aqui indo para Santo Eduardo. E, por exemplo, foi no governo de Sérgio que foi criada a EMUT, hoje o IMTT. Antes da municipalização do trânsito, nós éramos a 4ª cidade do país, antes, sem ser as capitais, que tínhamos um instrumento para municipalizar o trânsito. Então você vê quantas realizações foram feitas com uma visão aí já de plantar um jequitibá e não alface. Você falou do Drucker, uma frase dele sensacional, só para a gente continuar, e a gente vai até às 8 com um papo e depois voltamos no intervalo para mais o último segmento com o Murilo. Ele diz o seguinte: gestão é fazer bem as coisas, mas liderança é fazer as coisas certas. Vamos lá, não. Queria agora falar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho a chave, vamos para um cenário mais amplo, nacional, para no último bloco a gente chegar nas pesquisas Pro 4 de 2016 e falar também sobre a atual gestão municipal. Mas eu estava comentando aqui com você, né, que
Hoje a gente vê muito uma torcida com relação à pesquisa eleitoral. Em 2018, a eleição mais recente, você tinha ali o Bolsonaro sempre liderando, mas com uma distância mínima, né? E na última semana ele abre essa vantagem sobre os demais, e aí vem o resultado da eleição que todos nós conhecemos, segundo turno, enfim. Só que tem uma série de pesquisas muito interessante, que é a pesquisa do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Witzel era candidato a 1%. Eu entrevistei aqui em julho de 2018, em julho do ano passado. Ele esteve aqui em Campos, né, eu e a Suzy Monteiro. Nós o entrevistamos e ele falava: eu sou o candidato a 1%, mas mas vou voltar aqui 8 anos como governador. E a gente via a campanha engrenando e ficava ali 1%, 2%, 4%. Quando chega na última semana, o Witzel, a Datafolha é a primeira a pegar ali uma subidinha do Witzel na quinta-feira da véspera da eleição. No sábado ele passa para segundo lugar na pesquisa, e no domingo, aquela avalanche, a gente estava acompanhando a apuração na redação, você estava ali junto com a gente, você lembra disso? Aquela avalanche do Witzel com 39% no primeiro turno. Como explicar ao nosso ouvinte leigo nessa questão de estatística essa diferença, sobretudo na campanha do Witzel, da última semana, esse tiro aí que faz o Witzel crescer tanto na última semana e o leva a vencer a eleição no segundo turno? Olha, Arnaldo, eu tenho o Aloysio como testemunha. 15 dias antes, eu estava no Rio e vi a pesquisa e liguei para ele, ou ele ligou para mim por alguma coisa, e eu disse para ele: camarada, esse Witzel vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Ele falou: pô, não dá tempo mais para isso. É muita distância, ele cresceu. E eu falei: se prepara, né? O que acontece, Arnaldo? Pesquisa, ela como muito, e eu acho que ela foi muito bem explorada, sobretudo pela Globo News, com aquelas avaliações com Paulino, com a Márcia, né? Cavalari do Ibope e tal. Na verdade, pesquisa é conjunto. É um exame de sangue, né? Você não vai ali ser avaliado pelo seu clínico só pela sua glicose. Você vai pelo seu glicose, seu colesterol. Lógico. Isso, papapá. Às vezes um ácido úrico muda tudo. Um ácido úrico. Muda tudo. Você tem que ter um conjunto de coisas que te permita fazer uma avaliação clínica. Uhum. E ali tem uma coisa que vinha com o Eduardo Paes teimando desde a eleição do Pedro Paulo, que eu entendo até como incompreensível, mas porque eu acho que o Eduardo Paes fez uma gestão transformadora no Rio de Janeiro, né? Eu sou fã do prefeito Eduardo Paes, sobre todos os aspectos. Mas ele vinha com uma rejeição que batia 40 e tantos %. E pouca gente olhava para isso, né? E você é testemunha disso, né, Arnaldo? A gente na redação discutindo, olha para a rejeição. Eu me lembro uma matéria que eu escrevi, e de forma muito audaciosa, à época, com muita antecedência, sobre o garotinho, que eu o chamei do Maluf do Rio, mais ou menos cavalo paraguaio. Saía de frente, mas a rejeição a ele, você é testemunha disso, né? A gente conversava isso, né? E o que acontece? A eleição, cada eleição ela tem uma dinâmica própria. Ali estava vendo o limite do Eduardo. Se o Eduardo vai com o garotinho, vai com o Romário, vai com alguma outra figura, o Rio de Janeiro, como Campos, vem clamando por uma mudança, há muito tempo. Só não estava encontrando a pessoa para carimbar na testa.
não estava clamando, pegando isso, né? Pega um processo da Lava Jato, pega um processo de desgaste do grupo político do PMDB, então estava aberto ao novo, né? O Tarcísio representava uma ala muito radical, né? E o Whitson era o juiz, era o segurança, era o novo. Essa foi a eleição do novo, porque ela era uma característica do Brasil. Inteiro. É o Zema, Sim. né? Quantos exemplos nesse sentido. E o que acontece? O que eu percebia claramente? Né? Há historicamente, desde a pós-ditadura, uma tendência para a esquerda e a glamorização dessa esquerda. Né? E aí, o que acontece? Esse movimento de direita, o cara ficava meio escondido. Eu percebo que esse voto Bolsonaro, ele era muito maior do que era naquele momento que a pesquisa estava aferindo. O cara estava enrustido, estava no armário. Né? E eu acho que com a facada, com a polarização, com um discurso bem articulado, PT nunca mais, com PT eu não vou, PT me traiu com isso, era um argumento para o cara abrir a porta do armário. Né? Mas havia essa questão dos valores, essa questão do peso do Estado e o peso da corrupção. Então, eu sempre dizia, e também disse isso a Luísio, disse isso a Cristiano, que eu via que a candidatura Bolsonaro era uma candidatura super viável. Né? Era uma candidatura, eu não podia dizer, e via, e a gente percebe claramente que vai para o final, ela vai polarizando entre seus polos. Você vê, aconteceu isso em Campos, acontece em todos os lugares, ela vai polarizando. Tanto é que desidratou a Marina, desidratou. O que foi isso? Foi o voto útil do antipetismo e dos valores que tem. Essa é a minha avaliação. Interessante que você está falando, Murilo, porque muita gente, inclusive com vergonha de admitir que ia votar na direita, dizia o seguinte: eu sou contra o PT. O PT. Né? E quem era contra o PT? Não é bem um argumento. Não é bem. Agora, Murilo, você que tem um instituto de pesquisa, só rapidinho uma resposta com relação a isso. O resultado da última pesquisa eleitoral, na sua opinião, aquela pesquisa que sai no Jornal Nacional no sábado à noite, ela influencia no voto útil diretamente? Acredito que sim, Arnaldo. Eu acredito que sim. Embora a gente, vamos dizer assim, a história, em grande parte, diz isso. Mas é muito claro, nas minhas conversas e na minha observação, que você vai começando a ver a viabilidade aonde você encosta, porque já há algum tempo no Brasil não se vota a favor, se vota contra. Engraçado. Né? Se vota contra. E aí você vai vendo a força que mais se aproxima daquilo que você pensa e daquilo que te contraria. Então, dentro disso, eu entendo que ela influencia sim. Né? Eu acho que o desidratar da Marina e o desidratar do Alckmin explica isso claramente. Né? Eu acho que atribuir a vitória do Bolsonaro somente às redes sociais, embora as redes sociais tenham uma importância inequívoca, indiscutível em tudo, mas eu acho que é dar muito peso ao que não tem.
entendeu? E desvalorizar também desvalorizar o que teve, esse sentimento que cada eleição ela traz isso. E tem uma questão muito que, se o Arnaldo quiser abordar, um pouco mais à frente, que é fundamental, que chama-se avaliação de governo. Uhum. Isso é um estudo comprovado na capacidade da continuidade e na eleição. Bom, são 8h03. Nós vamos analisar isso sim. O Arnaldo já tinha falado até que no último segmento vamos falar um pouquinho mais sobre essa história de pesquisa, o que ela influencia ou não. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição, Folha FM, a rádio que toca você. A Fruteus, moderna empresa especializada em